TheCast no ar, mais um podcast. Como sempre, muito feliz por estar aqui e trazendo um convidado, uma convidada especial. A tela já esteve aqui uma vez, mas como dizem, quando é bom a gente convida novamente. E ela está aqui, doutora Sandra Santos, ela que é especialista em dor. Muito bem-vinda, doutora, ao nosso podcast. Obrigada. Um prazer tê-la aqui. Também. De volta, né? Uma vez já esteve, já batemos um papo, mas dessa vez o meu convite é para levar até a nossa audiência um pouco do case, ou seja, da tua história com a clínica doutora Sandra Santos, que cuida da dor. Antes disso, eu queria fazer uma pergunta muito peculiar que só você responde melhor. Quem é a doutora Sandra para a doutora Sandra? Doutora Sandra para a doutora Sandra. Doutora Sandra é aquela médica que desde ao iniciar o estudo de medicina, se encantou pelo tratamento da dor. Tá? Nesse momento, fui fazer uma especialidade chamada anestesiologia, mas com a intenção mesmo de tratar a dor. Por quê? Porque eu tinha visto uns artigos sobre um doutor chamado Joe Bonica, que ele começou a tratar a dor daqueles soldados que vinham do Vietnã, da guerra do Vietnã. Caramba. Então, eles tinham aquelas dores fantasma, aquela dor que a gente chama dor, hoje nós chamamos de dor regional complexa. Essa dor é decorrente do tiro que tinha, eles lesionavam o nervo. Então, eu achei aquela ideia assim de você tratar a dor, aliviar a dor, né? Muito fantástica. E fui procurar isso aqui no Brasil, Caramba. onde fazia essa especialização. E o que aconteceu? Na época que eu fui fazer, né, pouco tempo, eu fiz a especialização em anestesia, existia alguns lugares aqui no Brasil que fazia, mas em São Paulo. E toda a literatura era toda inglesa, não existia nada em português naquele momento. Mas eu fiquei encantada com essa possibilidade. Lógico que a gente entende que dor sempre foi como um sintoma, certo, não como uma doença. E eu trato a dor, assim, hoje como eu vejo a dor, é como uma doença mesmo. Então, a própria dor, que é o sinal de alerta, transformou-se numa doença. Então, é essa dor que eu trato. Então, a doutora Sandra para a doutora Sandra Santos é aquela pessoa que se encanta em tratar a dor crônica, a dor do outro. Muito bom, fico feliz em ouvir dessa forma. É natural que todo mundo, ao fazer sua autobiografia, se identificar, traga de imediato aquilo que melhor represente, que seja mais forte na sua vida. E aí, sem combinarmos, que tem esse detalhe aqui, a gente não combina, a gente senta e começa a bater esse papo. Então isso é muito forte para a sua vida, representa muito bem, ao ponto de que você, na carreira, decidiu investir tempo, recurso, energia, paixão, tudo isso. Concorda? É isso mesmo? E em que momento, após essa identificação, você decidiu investir mesmo ao ponto de fazer tipo uma central, uma clínica que é mais do que uma clínica? Você não atende sozinha, né? Não apenas no espaço, você tem uma equipe, tem alguém que também te auxilia, você incrementou toda essa estrutura. Fala um pouquinho dessa realidade, em que momento você deu esse avanço para que a clínica se tornasse um ambiente tão procurado? Quando a gente fala em dor, né, a dor como doença, então ela tem vários fatores. Então, ela tem a dor, que eu digo assim, a dor percorre corpo, mente e alma. Então, assim, você não consegue tratar a dor simplesmente tratando a parte só física. Tá. Então, a dor ela tem uma complexidade mesmo. Então, ela precisa que haja o tratamento do corpo, que eu digo que são os procedimentos que nós fazemos, os bloqueios, o uso das medicações e até, assim, a acupuntura, tudo isso a gente está tratando o corpo. Como é que a gente também trata a alma desse paciente, né? Como é que a gente trata? Então, a gente tem que dar todas as possibilidades desses tratamentos. Então, eu acrescento na clínica, a ideia da clínica é um tratamento multidisciplinar. Tá. Para que o paciente possa ser tratado com o médico e com tudo que existe assim, de tratamento para a dor. Desde os recursos assim, físicos, né, como a fisioterapia, né, como o uso também de máquinas, como um laser de alta intensidade, um SIS, um sistema superindutivo, tudo que há fisicamente. E também eu acrescento a psicologia, acrescento o ouvir, acrescento o aconchego. Então, é uma forma de ver o indivíduo que sofre de dor, né, de dor crônica, como um todo. Não só o corpo, porque não adianta, assim, na minha percepção, na minha experiência de 30 anos de tratamento de dor crônica, tratar só aquela parte que está sofrendo aquela dor. Porque a dor, transposição, vamos dizer, paciente com dor no ombro, tá? Aí tem uma tendinite do ombro, uma tendinite do tendão supraescapular.
Tá. E o que acontece? Essa dor no ombro, mas ela não tem só esse contexto de dor no ombro. Ela também tem vários outros sintomas, desde o emocional, porque parou de trabalhar, ou porque teve uma perda grande. Então, assim, é para você ver o indivíduo, não só o ombro dele. Tá? Seu João não é o ombro dele, seu João é o seu João. Né? Dona Maria não é só o ombro dele ou a lombar dela. Dona Maria é Dona Maria. Ela compõe um ser, né, que está ali em todas as suas dimensões, precisa ser tratada também em todas as suas dimensões. Muito bom. Então, a gente, para compreender melhor, você até falou bem no caso de uma situação multidisciplinar. Então, tem várias áreas dentro da clínica. Várias. O paciente, ele chega, ele não vai somente conversar ou somente ser recebido pela doutora Sandra. Você tem uma equipe que outras pessoas também podem. Depende do tratamento, é isso? Com o tratamento, ele tem que ser visto, como eu falei, em toda a integridade do indivíduo, né? Nossa medicina, a medicina é muito boa, evolui, mas ela separa muito o nosso corpo em sistemas. Sistema musculoesquelético, sistema cardiovascular. E isso tira a pessoa, o ser, aquela pessoa que está ali desse contexto. Então, o tratamento realmente, a gente tem a consulta médica, tem a consulta com psicólogo, a gente está também, na nossa proposta da clínica também, até a nutricionista, porque também é nosso alimentar, o que nós comemos, influencia também nos níveis de dores, na percepção da dor. Então, assim, a intenção sempre é fazer o tratamento completo. A gente poderia entender que toda dor ela tem uma origem, e você pode trabalhar a partir dessa origem. Seria assim, mais ou menos, ou diferente do que eu estou pensando aqui? Quando a gente vai ver só no aspecto físico, né? Vamos dizer o aspecto de corpo. Então, o indivíduo teve um trauma, né? Um trauma, digo assim, uma pancada, ou foi um procedimento, uma cirurgia qualquer. E isso tem a dor. Essa dor, ela serve de alerta, tá? Sobrevivência. Tá doendo, então tem perigo ali, eu vou recuperar meus tecidos, preciso sobreviver. Então, esse primeiro momento, que nós chamamos de dor aguda, essa dor aí é uma dor, assim, necessária. É uma dor que faz com que nós sobrevivamos. Existem pessoas que nascem sem essa percepção da dor, mas elas não conseguem sobreviver, porque elas não têm essa percepção da dor. Essa dor, ela é, como eu falei, você perpetua a nossa espécie. Entendi. Ela é importante para a nossa existência. Mas, quando essa dor, ela ultrapassa esse tempo, que a gente denominou mais para ficar mais didático, tá? Nós consideramos uma dor crônica, aquela dor que continua a partir de 3 meses da sua origem. Desde que fez uma cirurgia, foi um trauma, mas ela persistiu, além do processo de cura dela. Então, alguns estudos de 6 meses, mas assim, no meu dia a dia eu vejo como 3 meses. Eu coloco sempre 90 dias. Essa dor persistiu, já deixa de ser a dor da sobrevivência. A dor está alertando para sobrevivência. Ela já começa a ser a própria doença. Entendi. Aí fica sendo dor crônica. Aí vem as características de cada uma dessas dores. A dor crônica tem uma carga emocional? Toda dor que ultrapassa esse limite tem carga emocional muito. Há uma dependência ou um favorecimento dos familiares ou do seu entorno, onde o paciente que possa estar sofrendo, que tem alguma dor, o meio que ele está inserido interfere, ele pode melhorar ou piorar? Isso conta? Conta sim, porque quando nós falamos assim, que dor, ela tem a parte física, mas ela tem a parte da alma, do seu entendimento na vida. Tem um poeta que eu gosto muito, né, que é o Gonzaguinha, ele tem uma música que diz assim: cada pessoa é a lição diária de tantas outras pessoas. Nós somos nós, quem está ao nosso redor. Que massa. Gostei. Então, assim, tudo que nós percebemos no mundo, como nós fomos apresentados no mundo, ele vai influenciar na nossa percepção da dor e não lidar com essa dor crônica. As nossas crenças, a nossa forma como foi apresentado, a nossa cultura, nossos valores. Então, se você tem um ambiente, né, extremamente hostil a uma pessoa que tem dor crônica, essa pessoa tende a ter mais sofrimento e ansiedade. Entendi. E a percepção de dor dela é maior do que um ambiente de aceitação, um ambiente que cuida da pessoa como um todo, né? Porque eu entendo, para quem é um familiar, tem uma pessoa o tempo todo a reclamar de uma dor, porque a dor crônica ela tem um detalhe, ela não aparece, não existe uma lesão ali. Entendi. Essa lesão ou esse trauma já ocorreu. E às vezes ele não ocorreu e a pessoa tem essa dor. Então é difícil você lidar com o que você não vê.
E como identificar se a dor é uma dor crônica? Um dos critérios que a gente usa didaticamente é o tempo, né? Um critério de espaço, né? Que a gente tem mais de 3 meses, tá? Mas existem alguns outros critérios que é de acordo com a classificação mesmo da dor, né? Existem dores que elas são classificadas de acordo, assim, uma dor, é tudo didático, para a gente ter a percepção, né? Vamos dizer, uma dor de dente nós consideramos uma dor neuropática. É uma dor do ciático. O que é isso? É uma dor que tem um componente muito do sistema nervoso, uma lesão do nervo. Né? Tá. Uma dor nociceptiva é uma dor oncólica. É uma dor que tem mais um comprometimento, ou uma cãibra, é mais uma dor que tem mais um comprometimento... Passageira? Essa podia considerar? Passageira, mas é uma dor, assim, com uma característica de uma dor... mas ela é mais definida na nossa cabeça, né? Me veio agora, eu lembrei de uma dor que eu penso que todo mundo já passou na vida, né? Que é a famosa dor de barriga. Eu podia nem falar nisso aqui, mas caramba, não falar nisso que é uma dor que eu acho que todo ser humano, né? Uma vez na vida já passou. Como é classificada essa dor? É uma dor nociceptiva, mas é uma dor de víscera, né? De víscera. Então é uma dor que ela tem um componente também tem um componente afetivo também nela, né? Tem Caramba. a parte física também, né? Porque existe uma situação assim, quando nós estamos em perigo, né? A gente ou vai correr ou vai lutar, né? Então, assim, esses controles de sistema digestivo, sistema urinário, eles são abolidos. Tá? Sim. Então a gente tem todo esse reflexo, né? A pessoa assim, o indivíduo teve tanto medo que se urinou, né? Tem uma dor intensa. Então isso aí também é instinto de sobrevivência. Quando a gente fala dessa classificação do nociceptivo, é mais para classificar um entendimento de dor. Tá? Deixa eu explicar um outro tipo de dor, que é uma dor que hoje teve um diagnóstico, um nome colocado mais ou menos faz pouco tempo, que chama-se dor nociplástica. Essa dor nociplástica é tipo a enxaqueca. Caramba. É aquela dor que ela tem um componente a gente chama plasticidade neuronal. Então, assim, a percepção da dor, ela tem um componente cerebral. Uma dor que está classificada como nociplástica é a dor da fibromialgia, né? Que aí a gente teria que... isso aqui tá anotado aqui para ser um episódio. A dor da fibromialgia, ela vai ser um episódio especial. Você vai só dar uma pincelada aqui, né? Mas você falando aí dessa dor da fadiga, não, é dor... A nociceptiva? Sim. Da nociplástica? Isso. A nociplástica, como eu falei, enxaqueca e a fibromialgia. Essa é muito comum, doutora? Aparece muita gente, porque assim... Aparece, é uma porcentagem grande, a população, né? Tem enxaqueca, mas a enxaqueca ela já tem alguns componentes, ela já vê um componente hereditário também. Tá? Ela tem esse componente. E ela tem, assim, uma parcela considerável. Um terço, mais ou menos, é uma inicial. A gente pensa que não é, mas elas são classificadas. Eu já vi também. gente reclamando tanto de que tá com enxaqueca, que chega a doer e tal. A enxaqueca que é a enxaqueca clássica, né? Que tem alguns componentes neurológicos, mas tem também, no mundo atual, tem uma dor de cabeça que a gente chama assim, que é aquela dor decorrente também da contratura muscular. Tensão, né? Tensão. Muita tensão. Aí chama cefaleia tensional. Tá? Caramba. Aí eu hoje estou melhor. Que é a melhor, a mais comum. Eu hoje estou melhor. Depois do D60 tá ótimo. Eu estou dormindo melhor. Estou com 32 dias hoje, viu, doutora? Eu tenho acompanhado. Para quem não sabe, você que está no Brasil e vai assistir esse episódio, está assistindo esse episódio, estamos em Maceió. Estou batendo um papo aqui com a doutora Sandra Santos. Ela que é especialista na medicina da dor, também especialista em acupuntura e tem acompanhado aqui o nosso trabalho. A gente tem feito um trabalho, inclusive, juntos. E eu estou aqui dizendo para ela porque eu estou participando nesse exato momento de um desafio onde eu decidi passar 60 dias livre de açúcar, massa, enfim, totalmente numa dieta aí buscando melhoria de qualidade de vida. Eu já perdi hoje quase 5 quilos, então eu estou bem melhor. E falando em dor, aí eu fiz questão de registrar isso porque eu sempre tive essa dor da encefalia. A cefaleia tensional. Isso, cefaleia tensional. Inclusive eu fui muito consumidor de um comprimido que todo mundo chama, né? O famoso dor, e para muitos tem outros nomes, mas é uma medicação que causa dependência mesmo. Causa dependência, né? É. Faz tempo que eu não tomo agora também. Ele causa porque ele tem um relaxante. É uma associação
tá? Uma associação, analgésico. O analgésico tem um relaxante muscular e tem também uma medicação que os dois contribuem assim para deixar você em alerta, porque o relaxante muscular dá aquela... Agora ele tem cafeína. Então eu não tomava antes de dormir, porque eu relaxava, mas não dormia, e piorava. É porque a intenção é essa, fazer o relaxamento muscular Certo. e você continuar suas atividades, né? Tá, não Aí é pra tomar pra dormir, não. dormir, não é pra tomar. Aí eu já descobri um, que eu esqueci o nome agora, que ele é tipo o mesmo do Flex, sendo que sem a cafeína. Cafeína. Aí eu tomava esse antes de dormir. Mas agora mais nenhum, né? Mais nenhum. Eu tô acordando 5 da manhã pontualmente, sempre que eu cedo. Agora não, 5 ou antes de 5. Já tô no ar, já faço meu café e vou pra academia. Aí 1h e 20, puxando ferro. Aí Bem, viu? não tem jeito. Quando dá 9h30, 10 horas, aí eu já tô com um sinal de... Você está fazendo assim, quando a gente trata, existe uma cefaleia causada por uso abuso de analgésicos. A gente chama cefaleia caraca. analgésica, né? Então, o indivíduo, Caraca. quanto mais toma analgésico, mais dor de cabeça ele vai ter. Então, você está se livrando dessa, né? Olha só, o cara pensa que tá ficando bom, tá ficando pior. Aí vai diminuindo a intensidade, vai aumentando a intensidade das crises e diminuindo a frequência, cada vez mais frequente. E você está fazendo justamente o que a gente indica para tratar enxaqueca: atividade física e sono. Caramba. Dormir é muito, muito importante para tratar qualquer dor. Gente, quer ser feliz? Você se alimente melhor, durma melhor, faça atividade física, tenha bons relacionamentos e faça muito sexo. Você vive 100 anos. Também. Recomendado? Recomendadíssimo. Pronto, a doutora pode fazer um carimbo aqui e assinar, pode, né? sim. Não é recomendável? Recomendadíssimo. Putz, é muito massa Quanto isso. melhor você tiver a sua vida em todas as suas dimensões mais equilibradas, menos, né? Assim, não é que você tenha menos chance, assim, não existe um estudo mostrando, assim, a relação entre dor crônica e... como é que se diz, interface de vida, né? Assim, como é que a pessoa é. Mas o que a gente percebe é que as pessoas que têm dor crônica, elas tendem a ter uma vida muito mais estressante, uma vida muito mais organizada, em todos os sentidos, afetivos, de trabalho, de relacionamentos profissionais, de relacionamentos financeiros, Imagina. é mais ou menos assim, e atinge todas as classes sociais. Agora, como sempre, a única diferença é que as mulheres são mais atingidas por dor crônica do que os homens. Eita, interessante. Você pegou agora. Eu ia fazer exatamente essa pergunta entre homens e mulheres. As dores, no geral, especialmente a crônica, ela persegue mais os homens ou as mulheres? As mulheres, principalmente a síndrome dolorosa nociplástica, né? Que no caso que a gente tem a maior, que é a fibromialgia, a incidência é maior. Caramba. A incidência é muito mais 2:1. Nos homens, as síndromes dolorosas, principalmente assim, dessas características como enxaqueca, como fibromialgia, não são tão frequentes. Mas quando elas vêm com uma intensidade, uma percepção muito maior. Porque o homem lida muito pouco com a síndrome dolorosa, né? As mulheres, a gente tem... Não, a mulher é muito mais resistente. Muito mais resistente, eu sou fã das mulheres. Eu acho que assim, Deus foi muito sábio quando ele deu mais força à mulher do que pro homem. O homem só tem bocão. Entendeu? Eu percebi. Ela disse, eu que confirmo, coisa, confirma. É tão interessante. Eu faço acupuntura, uma das minhas práticas que eu mais uso no consultório, e é interessante. Nas mulheres são muito tranquilas, mas os homens são muito resistentes e muito medo daquelas agulhas. Né? Eu fui fazer uma vez, mas eu fiquei mais tenso do que tudo. Aí eu acho que a agulha nem entrava direito. Eu conseguia, né? A Foi uma acupuntura tensão já é muito grande. uma técnica, uma área da medicina chinesa, né? Assim, mas que é fantástica. Funciona, doutora? Perfeitamente, perfeitamente. A acupuntura ela foi descoberta para o Oriente na época do Iluminismo. Então, ela veio com tanto é que o nome, inclusive o nome acupuntura é um nome vindo do latim, acus de agulha e puncto de punção. Mas o nome chinês não é esse. Tá. É representado por uma que a gente chama assim, é um emoji, na realidade, o nome da acupuntura. Tá. É um emoji que é como é que se diz? Uma bacia com arroz e o vapor desse arroz. Caramba, que massa. E lá o arroz o arroz, porque ali é como se fosse a energia vital, né? Principalmente esse vapor. Mas a gente interpretou desse jeito, né? Por conta como foi apresentado por nós. E veio pela França, né? E a França foi muito importante na época do Iluminismo. Então, toda a nossa percepção de medicina ocidental ajudou muito, mas também veio com esse que eu disse, com esse partir do corpo, né? Se chama digestivo, se chama, né? E a acupuntura tem uma característica que eu acho que acredito que é a melhor que existe. Ela é uma visão holística, completa. Tá.
completa. Ela vê o indivíduo como um todo. Então, ela coloca as emoções como participante da síndrome dolorosa ou do processo patológico, processo da dor ou de outras doenças, tá? Vê o indivíduo com integridade dele no ambiente que ele está. Então, para a medicina chinesa, interfere calor, frio, vento, Caramba. né? As emoções, raiva, mágoa, tristeza profunda, tudo que foi excesso, né? Alegria exacerbada também. Caramba. Tudo isso contribui para o que ele chama padrão de desarmonia. Então, assim, é uma técnica, uma área, como ciência mesmo, de integridade do indivíduo, assim, ver o indivíduo como um todo. Então, assim, contribui muito com a minha percepção hoje que eu tenho dos meus pacientes portadores de síndrome dolorosa. Eu não consigo vê-lo apenas com aquela dor lombar. Entendi. Com aquela dor no ombro, aquela dor no joelho. Entendi. Né? É como eu falei, você tem que integrar aquela pessoa, aquele ambiente que ela vive, onde ela está, nos contextos sociais, culturais, tudo isso. E a acupuntura faz isso. Caramba. Então, assim, contribui muito, muito no tratamento da síndrome dolorosa. Na minha área, assim, especialmente, a acupuntura é mágica. Mágica mesmo. Boa. Eu faço uma pergunta, de repente, por não conhecer, e por não conhecer, às vezes a gente faz juízo de valor daquilo que não entende. A acupuntura, ela tem um quê? Também espiritual, alguma coisa assim que leve dentro desse contexto, ou ela é basicamente ciência? Porque tem as questões ciência e aí tem questões também que nada obsta. E eu vou falar lá na frente, eu vou querer ouvir também sobre o peso da espiritualidade com relação à dor. Tudo bem. Mas com relação à acupuntura, tem um peso de espiritualidade? É algo que tem a ver ou não? Não, mas as pessoas, é uma questão de filosofia de vida. Tá. O chinês, ele não percebe a vida como nós percebemos. Nós somos criados numa questão cristã. Sim. Né? Então, nossos valores são cristãos e o chinês não tem essa percepção. Então, ele integrou muito como é que eu diria assim, o ambiente. Então, para ele existe o que é claro, o que é escuro. Não é que existe o mal e o bem, mas ele integra isso no seu estilo de vida. Entendi. Como eu falei, ele influencia a temperatura, onde você está localizado, as emoções que lhe dominam, a emoção que você está naquele momento. Existem algumas pessoas que tentam levar a acupuntura nesse sentido, mas a acupuntura, ela na década de 70, que foi quando ela veio aqui para o Ocidente com muita integralidade, foi quando houve a visita de Nixon, né, à China. Certo. E um jornalista que estava acompanhando a comitiva dele, teve uma diagnóstica de apendicite. Caramba. E ele foi tratado normalmente com uma cirurgia para apendicite, mas o que ele foi tratado foi no pós-operatório com acupuntura. Então, dor pós-operatória, aquelas questões de constipação intestinal, tudo isso melhorou. Quando ele voltou, era um repórter do New York Times, fez um relato do que a acupuntura representava. Caramba. E nisso começou a ser estudada a acupuntura nos Estados Unidos. Abriu assim a cabeça do mundo científico sobre a acupuntura e foram ver realmente que a acupuntura ela tem uma ação científica mesmo. Tem um dos estudos que eu mais gosto, assim, que eu digo assim, que reforça a acupuntura, é o estudo do Pomeranz. Pomeranz é um cientista também que ele usou muito a acupuntura em cavalos. Caramba. E aí ele fazia acupuntura, tá? E após isso escolhia o sangue antes e depois e observava que esses cavalos tinham mais níveis de endorfina, de substâncias que aliviavam a dor, de substâncias anti-inflamatórias. E esses trabalhos deles contribuíram muito para que o nosso mundo ocidental, a classe médica em tudo, entendesse absorvesse a acupuntura como ciência. Eu trato como ciência. Muito, agora você, assim, realmente fez uma grande revelação. Porque, assim, se foi testado em cavalo, e obviamente que, com todo respeito à iniciativa do teste, mas deixa claro que não tem essa carga, ou pelo menos como muita gente pensa, porque o cavalo não vai estar rezando nem estar orando. O mistério é só assim, como é que o chinês sabia isso há 300 mil anos, né? Como é que ele entendia essa funcionalidade da acupuntura muito antes da gente entender hoje como nós funcionamos, né? Porque hoje a gente sabe que nós liberamos endorfinas, muitos neurotransmissores que a gente não tem ideia, né? E como é que a gente estimula isso? Nós temos um processo, chama processo de autocura. O que é isso? Que massa. É o seguinte, bati aqui, doeu, o que é que eu faço? Né? Na hora. Na hora. Você já faz dar um jeito, né? Se eu pegar aqui e estiver quente...
Tem gente que até chama os palavrões. Ajuda? Ajuda. Ajuda. Você leva uma pancada, você xinga a mãe do cara que fez o negócio, xinga todo mundo. Mas tem uns estudos mostrando também que ajuda, viu? Você tá vendo, Felipe? A verbalização. Você xinga todo mundo, aí passa a dor. A doutora tá dizendo aqui. E é verdade. E é um processo também de autocura xingar, né? É porque o chinês tem umas coisas da filosofia chinesa, porque, por exemplo, o chinês, ele tem umas coisas assim, ele não engole. Ele acha, por exemplo, a gente tem um hábito de higienicamente, a gente engole a saliva. O chinês não engole saliva. Caraca, velho. Pra gente, cospe. Pra nossa cultura, muito difícil entender isso. Uma frase meio, eu não acho muito bonita de dizer não, mas alguns dizem, é melhor engolir do que cuspir. Não sei nem porquê, mas é por tipo assim, aí, segura... Não, né? Tipo uma oportunidade, alguma coisa, você quer brigar. Mas o chinês já pensa o contrário. O contrário, né? Ele diz, quando você engole, você está também, ele chama estagnando a sua vida. Você está engolindo situações as quais você tinha que verbalizar, você tinha que fazer fluir. Então, a intenção é de fluir. Ou seja, o chinês não leva desaforo para casa. Praticamente no sentido era para não levar mesmo, né? Para não levar. É verdade e tal. A cultura é muito diferente mesmo, bem né? Diferente, muito diferente. Bem diferente. Há quem diga, né, que quando nasce eu tenho vontade. Eu também não. Eu tenho muita vontade. De repente a gente pode fazer. Só quando pensa aquelas 24 horas no voo, mas tudo mas eu tenho um plano mesmo. Eu tenho um plano. Inclusive da questão da produtividade. Tirando os lados ruins, né, que todo mundo sabe, mas eles são muito produtivos. Não é à toa que você tem China em todo canto aqui, né? Você botar a mão, não tem. Tem uma China, tem um chinês aqui dentro, né? A cultura fala de que eles, ao nascer um ser humano, eles têm tristeza e ao morrer tem alegria. Porque diz que a pessoa está sofrendo, quando morre, deixa de sofrer. Concepção, né? Inclusive, assim, ele fala que esse yin yang, né? Que por isso que muitas pessoas traduzem o yin yang como uma concepção, como você falou, assim, espiritualidade. Sim. Tá? Mas, por exemplo, no contexto da medicina, da filosofia chinesa, que existe, por exemplo, quando é meia-noite. Sim. Quando é meia-noite, aqui no Brasil a gente está em pleno sono, né? Na China a gente está todo mundo acordado. Não, o que ele quer dizer é o seguinte, quando é meia-noite, já é o início do dia. Sim. Tá. Então, para o chinês, então assim, tudo é uma transformação contínua. Quando é meio-dia, já é o início da tarde para a noite. Tá. Então, ele coloca esse yin yang, entendeu? Sim. E a gente está sempre nesse padrão de movimento. Quando nós chegamos a parar esse movimento, que seria a estagnação total desse movimento, seria a plenitude, que seria a morte. Tá. Entendeu? A gente não está sempre no fluido de noite e dia, né? Do claro e do escuro, não que seja assim... eu não gosto de ter uma ideia de que seja uma coisa ruim. Por exemplo, a gente entende que o masculino é muito movimento, o feminino é muito do parar. Mas tem que ter o equilíbrio entre um e o outro. Então, esse equilíbrio total seria a morte, que seria a plenitude para o chinês. Plenitude. Interessante. Esse é um lado da cura, né? Ou melhor, o lado do tratamento, né? Que você usa, que é a acupuntura, que tem todo esse... Falando nisso ainda, de repente assim, mas me veio à mente, pessoas que são mais medrosas, tipo homens, até eu brinco, eu vou tirar exame de sangue, eu digo logo a moça lá, o rapaz que vai tirar exame de sangue, eu sou frouxo, mas eu sou assumido, né? Assim, eu tenho... É frouxo qualquer, né? Porque tem cara que é frouxo, mas ele não quer dizer que é, né? Ele fica dando uma dura. Não, quando eu vejo aquela agulha entrando, saindo sangue, eu tô falando uma coisa simples, mas eu não me sinto bem, mas tiro. Eu tô dizendo assim, pessoas que são mais medrosas, mais sensíveis, que têm medo de cirurgia, que não gostam de ver sangue e tal, essas pessoas, a dor para essas pessoas, elas são mais... Tem outro tom, assim, tem outra tonalidade ou de igual modo? Eu digo isso porque tem gente que tem medo, eu mesmo agora fiquei mais corajoso. Eu nunca faço uma cirurgia, que é um negócio... Mas que eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Mas o medo provoca dor? O medo das emoções, né, a gente considera assim, é uma emoção mais primária. Tá? Ela é uma emoção de sobrevivência. Tá? A gente tem que ter medo. Senão a gente não se arrisca e não sobrevive. Tá? Então, a emoção que seria de maior maturidade, mais humana, seria a capacidade de ficar no lugar do outro. Mas as outras emoções, e o medo é primária. Tá. Instinto de sobrevivência. Não significa que a sua percepção de dor vai ser maior ou menor que o outro.
significa que você é uma pessoa que tem um receio muito grande, você tem o seu instinto de sobrevivência muito ativado. Então, tudo para você, aquela pessoa, naquele momento, essa circunstância, representa perigo. A gente tem uma região do cérebro que chama que é antecipatória da dor. É uma região que ela faz com que a gente, por exemplo, eu não posso pegar essa caneta e vou furar aqui. Por que eu não faço isso? Porque eu imagino a dor dessa caneta ou de uma coisa que vai me furar. Por quê? Porque para sobreviver. Então, ninguém assim, normalmente, né, com exceção de algumas patologias, se corta. Sim. Propositalmente, porque entende que aquilo vai provocar dor e ao provocar dor também pode fazer com que sangre muito, esse sangramento leva à morte. Então, essa região antecipatória da dor, em paciente de dor crônica, ela é muito ativada. É que a gente chama o seguinte, sofre porque tem dor. Tá. Ela, assim, ela antecipa, né? O processo, saber que vai ter dor, causa sofrimento. Então, a paciente de dor crônica, eles tendem a ter essa região muito, muito ativada em relação às outras pessoas, entendeu? Eles têm assim, tem a dor, que é defesa, e tem o sofrimento por ter dor. Caramba. É uma dor provocada por outra dor. Por outra dor. Incrível isso. Nas questões emocionais, tipo, situações que levam à depressão, em que essa depressão, ao ficar mais aguda, a pessoa passa a sentir até dor. Eu tô falando isso porque em um dado momento da minha vida, eu tive uma depressão em que, no ápice dela mesmo, assim, eu sentia como que meus ossos estivessem doendo. Não sei se era apenas, sei lá, um excesso de sensação psicológica, mas eu sentia como se isso estivesse acontecendo. E eu não tinha levado pancada nenhuma, não tinha sofrido nenhum trauma. Isso existe, é um fato. E como curar nesse caso, se é um fato? A área da percepção da dor, ela é juntinho da área da nossa percepção também do mundo, tá? Das nossas, chama-se na hora que nós interpretamos a vida. Tá. Então, geralmente, em dor crônica, até a gente questiona, foi a dor crônica que provocou a depressão ou foi a depressão que provocou a dor crônica? Principalmente em relação à dor nociplástica, que é a fibromialgia mais caracterizada dela, né? Então, assim, realmente, o processo de dor em transtorno de humor depressivo é extremamente comum. Isso agrava muito, né? Muito, muito o tratamento, até a forma de percepção, porque baixo humor, baixa energia daquela pessoa, então, assim, impede com que a pessoa tenha aquela posição reativa nos processos de adoecimento, né? O que a gente, assim, tô gripada, vou tomar uma aspirina, vou tomar um Remetal, vou tomar vitamina C, vou ficar boa, amanhã estou bem. A gente tem uma ação positiva, né? Direto. Sobre tem isso. Gente que tem uma farmácia em casa, inclusive, né? Mas tem uma reação positiva, né? Corta essa parte que Renata vai ouvir, viu, Felipe? Que assim, tem uma farmácia em casa. Automedicação. Mas continue que eu vou fazer essa pergunta sobre automedicação. Então. Quando eu falo na depressão, é aquela pessoa que ela não consegue, com a dor crônica, reagir a essas... Então, ela vive na catastrofização do processo dela. Caramba! Então, ela acha que nada vai resolver, ela tem dor mais que todo mundo, a vida dela é um sofrimento o tempo todo, mas porque junta, realmente, dor crônica, principalmente que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre fibromialgia, ela vem juntinho dessa característica. Então, quando a gente está no processo de depressão, um transtorno de humor assim, que ele vai agravando, realmente pode ser dor física mesmo. Inclusive, um dos tratamentos é tratamento de uso de antidepressivo, tratamento de dor crônica. É uma das medicações que a gente usa e usa com muita, como é que chama, autoridade. Né? É uma medicação usando antidepressivos e tem antidepressivo específico para a dor crônica. Então, a gente aplica ele mesmo nos nossos tratamentos. Entendi, que é para exatamente sanar. Ajudar, né? Ajudar. A questão do medicamento, como a gente vinha falando, se automedicar em situações de dor crônica, quais as consequências disso a longo prazo? Como eu falei sobre a enxaqueca, né? Por exemplo? Né? Tem a cefaleia tensional sobre o uso, cefaleia analgésica pelo uso excessivo. Nas síndromes dolorosas crônicas, o que acontece? Geralmente, elas demoram um pouquinho a ter o diagnóstico preciso, porque elas cada dor ela tem uma característica específica, eu já conversei que seria a dor neuropática, a dor nociplástica e a dor nociceptiva. Geralmente, essas dores vêm juntas e elas não são, os analgésicos para elas não são os mesmos.
Tá? Vou explicar melhor para entender. Então, por exemplo, hoje em dia, endocrônica usa muitos antidepressivos. E tem realmente, são escritos em bula, aquela medicação específica para tratar dor crônica, dor de característica neuropática. Tá? E essas medicações, elas são medicações que precisam de um receituário médico. Tá? Tá. As medicações analgésicas mais fortes, elas precisam mesmo de, aqui no Brasil, graças a Deus, eu sou feliz por conta disso, né? Sim. Os opioides são todos realmente controlados, tem que ser receita prescrita pelo médico, e bem assim como os antidepressivos e a gente chama os gabapentinoides. São medicações que elas fazem o seguinte, a ação dela é uma ação direta sobre a analgesia, é uma ação modulatória. É uma ação modulatória. Então, ela vai fazer com que o indivíduo tenha uma percepção da dor diferente. Ela diminui essa percepção. Em estudos de tratamento de dor, o que assim, quando a gente consegue 30% de controle dessa dor, já é bem legal. Né? Tá. Bem assim, consegui, como é que chama, com esse. Porque o tratamento do crônico, como eu já falei, é multiprofissional. É o fisioterapeuta, é o psicólogo, né? O nutricionista, né? As outras terapias, relaxamento, mindfulness, né? Meditação, religiosidade, né? Exercer a sua fé, tudo isso contribui para o tratamento da dor. Mas o uso que a gente observa muito aqui no Brasil é o uso de os anti-inflamatórios. Usam bastante, e esse uso anti-inflamatório faz algumas consequências. Aí vem úlcera gástrica, né? Alterações renais, entendeu? Então, assim, o exagero no uso dessas medicações, que podem ser compradas naturalmente na farmácia, realmente tem esses agravantes. Mas elas não funcionam tanto, viu? Ensino dolorosa. Entendi. Os pacientes, por isso que a ideia da clínica também, porque que eu percebo, né? Que nesses meus anos de tratamento de dor, é que os pacientes também, eles dão eles penam muito para chegar a um diagnóstico da dor deles e como deve ser tratada essa dor. O ser humano pode se acostumar a viver com a dor e viver? Tá lá doendo, mas tipo assim, eu digo isso porque eu já vi casos que eu digo, caramba, a pessoa viver nessa vida e não procurar uma saída, também de repente não sabe onde procurar, né? Para quem está assistindo agora o nosso podcast, com certeza vai ter conhecimento que aqui em Alagoas temos uma clínica que cuida especialmente desse assunto, a doutora Sandra Santos, mas muita gente não sabe onde vai procurar. E aí tem aquela dor, e por algum motivo também, de repente dificuldade financeira, e uma série de coisas, convive com essa dor. É possível viver com dor? Não é possível, porque, como eu falei, a dor, ela é um instinto de sobrevivência. E quando ela passa, as pessoas vivem, né, com essa dor, mas vivem no sofrimento. No sofrimento. Pode até viver, mas sofrendo. Sofrendo. Caramba. Né? Então, quando eu converso com pessoas de dor crônica, eu digo, olha só, vamos viver apesar dessa dor, né? Porque se a gente tem um contexto que só 30% é que vai ter uma resposta, né, de alívio da dor, então a gente tem que entender que é um tratamento comum. Eu digo, eu sou o copiloto do seu tratamento, né? Tá. Você é o piloto, sou o copiloto. Vamos orientar, vamos procurar o que há de mais atual, o que a gente pode fazer para que você possa ter uma qualidade de vida e viver apesar dessa dor. Mas quem vive com dor crônica vive no sofrimento, realmente, porque sabe aquela coisa de... sabe aquela goteira, aquela torneira pingando? Todo dia, toda hora, e termina que um dia... É porque o seu cérebro não é para isso, né? A gente não foi criado para viver no sofrimento, né? Lembrei de uma situação aqui agora. O luto causa uma dor. Essa dor, ela inevitavelmente ela passa só com o tempo, não tem... É preciso que encare e deixe ela acontecer? O luto ele tem aquelas fases, né? Já é umas fases de complexidade, depende também muito da sua religiosidade, da sua fé, do contexto social que você vive, das crenças, e também depende muito da como você entende a morte, né? Eu tenho um presente sobre o luto, e uma das coisas que eu mais senti no luto foi o seguinte: nós falamos muito pouco sobre morte. Entendi. E a gente, assim, como nós falamos muito pouco sobre morte, e ela fica aquela coisa muito, sabe, assim, muito pesada, então o luto também ele fica muito, muito pesado, muito, muito difícil de você compartilhar, né? Porque a ideia é que ou você se resguarda muito, ou você se isola muito. Existe, assim,
vários conceitos sobre o luto que estão estigmatizados, né? Verdade. Mas ele é muito individualizado. O padre Fábio de Mello fala uma coisa fantástica sobre o luto, e é verdade. É como um mar. Tem hora que o mar assim, sabe? O mar tá calminho, Sim. você tá bem. Mas depois vem aquela onda, entendeu? Do nada, né? Ele não é linear. Ele não é linear, ele não é assim. Cada dia você está tudo bem, mas de repente você lembra daquela pessoa, circunstâncias, situações. Mas no início do luto, assim, na minha experiência, ele é uma dor física mesmo. Dor física mesmo. Dor física mesmo. Dor física, você é uma dor que você, assim, tá doendo mesmo, né? Aí você vai acalmando, porque também nós fomos feitos para seguir, né? Para seguir, né? Sabendo que cada um tem sua vez. Tem sua vez, né? Então... eu imagino. Eu nunca tive uma experiência direta, né? Mas tive indireta e acompanhando pessoas. E sei que realmente... A gente deu o exemplo do luto, mas tem outros tipos de dor, assim, que são provocadas circunstancialmente, né? A perda de um amor, né? De repente... porque o luto que a gente está falando é sobre a morte, mas os lutos podem ser apresentados por várias situações. O desemprego, né? Você está aqui, né? Animado, daqui a pouco é convidado a se retirar. Olha, eu tive uma grande, assim, um aumento na época, foi sobre quando teve a coisa do Pinheiro, né? Sim, tá. Então, assim, aqui em Maceió, para quem não conhece, tivemos uma situação, o Brasil, aliás, soube disso, né? Um bairro todo teve que sair às pressas, e aquela ideia do afundamento, que afundou parte dele, mas não foi nem tudo isso, mas foi muito grave, sério, e que causou extremo dano, né? Emocional, pessoas muito tristes, pessoas que tinham sua história ali dilapidada. Tinham negócios ali, né? Então, assim, teve muita busca na sua clínica? Teve muita. Caramba. Muita busca de pacientes, assim. Né? E quando chegavam com essa história, né? Me criei naquele bairro, e a minha vida aqui, eu tenho um negócio, eu tenho uma padaria, eu tenho um negócio a minha vida toda ali, de repente, mesmo quando houve a reparação financeira, mas é uma diferença de você, né? Aí foi um luto, né? Um luto de construir aquela casa, de fazer a reforma daquela casa, de ver os filhos, né? Então, isso foi bem pesado. Provoca dor também. Muita dor. E o transtorno de humor, né? Realmente, assim, fora que... foi uma época, assim, que eu... foi antes da pandemia, né? Depois a pandemia também agravou muito isso, né? A pandemia também veio com os outros lutos reais, né? Assim, perda de morte. E também um luto da liberdade, né? De lutos financeiros, de trabalhos que as pessoas faziam, não pôde fazer mais, de amores que acabaram, né? Putz, rapaz, a pandemia, eu acho que não tem nada na história, pelo menos da nossa geração, parecido. Que temos vivido, que a gente participou, né? Que a gente participou, não. Na sua experiência de vida, em todo esse tempo aí, cuidando da dor, e a gente viu logo no início do podcast, você falando do seu coração, né? Você se definiu como alguém que, ao ler e descobrir que existia a dor, e foi atrás e é feliz fazendo o que faz. A minha pergunta é, tem alguma experiência de alguém que, por amor, trouxe uma dor enorme? Tipo, o cara que o grande amor dele foi embora com outro, assim, né? Imagine com outra, né? Assim, né? Não, teve um caso, assim, que lembra desse, né? Que lembra, assim, tem casos de pessoas que baixam mesmo a sua... a imunidade, e tem uma síndrome dolorosa, que é a síndrome pós-herpética, né? Pós-herpes zoster. Herpes zoster é aquela doença da catapora que a gente tem na infância, e esse vírus ele fica guardado ali no nosso corpo. E dependendo do estresse que a gente tem, tudo ele pode vir, tá? Tem vacina, viu, hoje? A partir de 50 anos todo mundo tem que se vacinar, falar com a minha amiga Raquel, vacina para isso. E o que acontece? E não foi só um caso que eu tive. Caso, assim, interessante, de pessoas que estavam tudo bem na vida, mas teve essa separação. Não, a minha pergunta é essa. Você, amigo, que a mulher foi embora com outro, né? E aí você ficou sozinho na solidão, na rua da amargura. Mas às vezes nem foi embora com outro, a pessoa... Ou ela foi embora com outra. Mas não teve algum caso assim, nosso emblemático de que... Teve, é isso que eu tô falando pra você. Caraca. Não foi sobre só a pessoa ter ido embora, mas foi que a pessoa assim, eu não quero mais essa vida, vou ver. E não foi só eu exagerei pra ficar um negócio assim, pra ter um corte mais bonito. Mas interessante assim. Que não foi só um caso. Eu peguei tanto pacientes masculinos como pacientes femininos também, que tiveram herpes zoster decorrente dessas circunstâncias. Agora, como é o nome? Herpes zoster, Herpes zoster. Caramba, velho. Aí eles desenvolveram... Você que tá desiludido amorosamente, que de repente tá passando por um herpes zoster, por favor, procura a doutora Sandra. Dói, o herpes zoster dói bastante. Olha, eu não tinha descoberto esse nome, é um nome até bonito para quem, né, assim, é desamparado. Já sofreu esse, Felipe, algum herpes zoster? Não, né? Não, o Felipe é bem resolvido. O
que aconteceu provavelmente foi toda essa mudança do indivíduo, ele baixou a imunidade dele, e o herpes zoster é considerada a doença de mais longa, que ela fica mais longo tempo, ela fica ali guardada. Então, assim, decorrente da imunidade, então o estresse da perda, desse luto aí dessa pessoa, baixou a imunidade. E só vai lá para baixo tudo, vai lá né? para baixo, né? A energia Episóstis, antes eu conhecia como dor de cotovelo, mas esse nome é mulher, esse nome é mais bonito, eu achei. Eu tô falando porque você relatou, e eu não tive só, porque senão foi um caso esporádico, não. Eu tive alguns casos femininos e masculinos de pessoas que desenvolveram síndrome chama-se síndrome pós-herpética, né? Que alguns a gente conseguiu resolver mesmo ali, fechou, conseguiu, porque se você não deixar ela ficar crônica, consegue dar uma boa Pode ficar crônica, inclusive. Pode. Incrível, eu brinquei assim, porque é óbvio, eu gosto de brincar e tal, mas eu sei que isso é um assunto sério e que tem gente que realmente termina nem se reerguendo, né? É porque a mente humana é muito incrível, né? para tudo, a capacidade. Meu irmãozinho, não faz isso não. Assim, se tu tiver essa crise herpética, tu dá um jeito aí. Procura clínica doutora Sandra Santos, aqui em Maceió. Mas tem outras causas, minha gente. Tem outras causas, né? Tem outras causas. Não, beleza. Porque a gente já falou em várias outras. Quem vem acompanhando já viu dores crônicas, também oriundas de traumas, né? De alguma coisa, mas também tem essa. Tem, também. Também tem essa, né? Você deve ter tido, assim, uma coleção de casos inusitados, assim, de pessoas que chegaram achando... Tem como a gente ter um exemplo, assim, obviamente, sem citar nomes, de situações assim que você se deparou que foi inusitada? Caramba, que situação difícil. Tem alguém já ouviu falar, né? Chama-se dor fantasma, dor fantasma. Dor fantasma é quando há um trauma, a pessoa, aquela região, né? Ela um trauma, perde aquele braço, aquela mão, geralmente a gente entende mais como periférico, um acidente que perde as pernas e o indivíduo fica vendo ainda o órgão, sentindo, e muitas vezes ele pode desenvolver a dor fantasma. Tem a percepção do meio fantasma, ele entender que ainda está com aquele membro, e no cérebro ainda não ter eliminado, e muitas vezes ele pode ficar com a dor do membro fantasma. O membro não estar mais ali, mas ele sente como se tivesse. Ele perdeu a perna, não tem nem o pé. Aí ele pensa, pode imaginar que está doendo o pé. Está doendo o pé. Isso é uma síndrome do membro fantasma. Já aconteceu de chegar até? Eu tenho um caso, mas os casos mais interessantes que eu tenho, mais relatado na literatura, e eu tinha visto, já tinha lido e tudo, com algumas como síndromes, vamos dizer, pós-apendicite. O apêndice é um órgão, você já teve essa experiência de fazer, que é um órgão que a gente questiona a utilidade dele, mas, por exemplo, tem histórias, e eu tenho pacientes com isso, que aconteceu. Tiveram uma dor muito intensa para ter a cirurgia, e mesmo fazendo a cirurgia, eles permaneceram com a dor. Caramba. Ou do membro fantasma, no caso do apêndice. Entendi. E eu tenho também de vesícula biliar, de pós-colestectomia, tem pós-esterectomia. Então, assim, e é interessante que as pacientes chegam para mim e dizem assim, doutora, o médico que me operou não tem nada a ver com o médico que operou a pessoa. Não é um erro médico, nada disso, é porque o indivíduo, a percepção daquele órgão para a pessoa era tão intensa, quando ele sofria tanta dor, que o cérebro entendeu, mesmo tirando ele, que ele está ali. Caramba! Eu fiz apendicite, mas quando tirou... Também, graças a Deus. Tirou, mas existem relatos, assim, muito na literatura sobre isso. Impressionante, e né? Eu tenho... Tudo nasce na mente, né, doutora? Tudo na mente. E eu tenho um caso, assim, as pessoas, eu vejo assim, um desespero, porque é difícil você, quem não trabalha com dor, chegar para um profissional e dizer, olha, eu estou sentindo ainda a mesma dor, mas não, o indivíduo assim, não, mas você fez a cirurgia, está tranquilo, faz exame, não está mais lá aquela vesícula, como também não está mais aquele apêndice, mas o indivíduo ainda está com a síndrome fantasma de uma víscera, né? Que é um pouquinho... Doutora Sandra também é anestesista, né? E a anestesia, se não me foge a ideia original, ela termina tendo essa função de, digamos, evitar a dor. Porque a especialidade, né? Medicina da dor veio da anestesia. Da anestesia, né? O doutor João Bonica era anestesista, tá? E ele foi a pessoa que estudou muito, ele tinha, assim, muita percepção, ele fazia muito bloqueios. Os bloqueios, o que significa bloqueio anestesia? Justamente bloquear o estímulo nervoso. Só que quando se faz uma anestesia com uso de bloqueio, a gente também, além de anestesiar o estímulo doloroso, também faz a diminuição do estímulo, a anulação do estímulo motor. O que é isso? Para o indivíduo não estar se mexendo, né? Então, assim, durante o procedimento. Ele não sentir dor,
também não ter a mobilidade. Com certeza. Eu sou fã de quem inventou a anestesia. Eu acho que esse Anestesia cara é um gênio. não está entre as 100 maiores invenções da humanidade. A primeira é a roda, mas eu sempre achei que... Rapaz, por mim a roda podia ser quadrada. Eu não vou negar, não. Assim, eu preferia. Eu Agora, até fiquei assim... anestesia, eu boto na frente. Ela foi descoberta em 1146, eu acho muito pouco, né? Tempo, se você for olhar para a história da humanidade, né? Foi descoberto por um anestesista, por um dentista. E é encantador também a história da anestesia. Assim, e a evolução... Tem algum documentário? Tem, né? Eu vou querer assistir. Tem alguns documentários sobre história. Eu geralmente eu leio, né? Tem um livro, né? O Século Cirurgião. Cara, velho, porque assim... o cara que inventou a roda também deve ser um gênio, né? Porque disseram que a roda era quadrada. Ela foi quebrando e ficou redonda, né? Agora, a anestesia, eu penso que foi um negócio porque... Você imagina se não existisse anestesia, quando não existia. Não existia. Tratamento dentário, pelo amor de Deus. Só aquela brocazinha fazendo aquele barulho já é uma... Já tem um trauma, já né? É um trauma. Já Eu mesmo tenho. Aquele barulho é péssimo. A evolução é tão interessante quando a gente fala em evolução. A gente agora nesse mundo de IA, inteligência artificial, né, presente, é um né? Depois também. A gente vê assim que em pouco tempo a gente vai vendo assim, no início do século XX, né, a média de vida das pessoas ricas que tinham acesso era 40 anos de idade. Caramba. Né? A gente está no século XXI, no início do século XXI, né? Olha aí, a gente tá... Eu já tinha morrido. Tô ferrado, entendeu? Tínhamos, né? Aí até eu digo assim, você vê a evolução, né, de anestesia, de toda a tecnologia médica, né, que foi evoluindo muito grande também, e tudo, como é que chama, a vigilância sanitária também, né, sobre água, sobre potabilidade de água, sobre a qualidade de vida. Então, hoje em dia, a média está em torno, diminuiu um pouco por conta da pandemia, né? Sim. Mas a gente está em 70 e alguma coisa, que eu vejo 30 anos a mais, né? Caramba. Gente, quase 100% do que a gente... Eu tô com 52, doutora Sandra, e fiquei tão, assim, né, que eu fiquei feliz, entenda. Esse episódio do falecimento do Silvio Santos, que é um ícone aqui no Brasil, com 93 anos, e ele começou o SBT com 51. E aí eu começando a destrava com 50, disse, caramba, velho, será que eu ia ter mais 43? Então tá bom, assim, a média. Eu li a história que foi feita pelo Bial da Globo, né? Ele começou com 60 anos da Globo, né? Sim. Então, assim, a gente vai vendo esse tempo, se for comparado com os dois. O iniciar da vida, acho que sonho não envelhece, como diz a música, né? Não envelhece, né? Como diz a música, né? Caramba, doutora Sandra, eu estou muito feliz com a sua presença aqui, mas eu queria ainda explorar um pouquinho mais sobre os teus planos para o momento com relação à clínica, esse seu trabalho, que eu percebo que o tempo não tem te deixado desanimada, pelo contrário, mais motivada ainda, de quando a gente começou a gravar aqui e trabalhar juntos. Cada dia mais eu percebo o seu brilho nos olhos, tá, né, assim, mais, né, empolgado, isso é muito bom. Me fala do momento atual. A clínica cresce, você tem, assim, tá sendo cada vez mais procurada, teu trabalho mais eficiente, mais eficaz, tua equipe, fala um pouquinho. Vou falar, mas primeiro, né, eu vou fazer aqui um agradecimento. O que acontece? A vida da gente é surpreendente, mas há uns meses, assim, eu descobri uma mentoria. Ô, rapaz, que... Uma mentoria maravilhosa, né, com o meu grande amigo. Que benção! E essa mentoria, né, com o Jaelson, assim, da Destrava, me transformou também até em como ofertar o meu trabalho, como de entender assim, a importância, né, da doutora Sandra, até Perfeito. para a comunidade, o que eu planejo para mim. Então, assim, eu primeiro vou agradecer aqui mesmo, assim, indicar as pessoas que façam a mentoria, é muito bom, muito importante profissionalmente, é muito importante em abrir a sua cabeça, é muito importante você saber se posicionar mesmo, né? A gente sempre fala muito, né, sobre posicionamento. Perfeito. Então, assim, quando a gente está falando aqui esse meu amor, essa minha paixão, que é a medicina, tratar a medicina da dor, e eu disse assim, não, agora, assim, como eu gosto, que eu sei fazer, e venho buscando sempre tanto tratamentos como informação sobre e acolhimento dos meus pacientes, síndrome dolorosa, né? E entender, dar ouvidos a eles, porque uma das coisas que mais eles questionam é que as pessoas não os entendem. Que benção. As pessoas não compreendem aquela dor.
que é uma dor física que existe. Assim, as pessoas ficam dizendo que eu estou inventando, as pessoas acreditam, quando eu falo as pessoas próximas do trabalho, e aquelas coisas muito assim, Maria das Dores, tá chegando, né? Entendi. A Maria Queixosa, né? Aí, sempre, e muito mulher, né? E a ideia mesmo da clínica era fazer acolhimento. Que bênção. Entender que existem pessoas que acreditam mesmo que elas têm dor. Essa dor ela pode ser controlada, Perfeito. pode ser tratada em todos os âmbitos, como eu falo, corpo, né, mente e alma, tá? E fortalecer isso. Então, a intenção mesmo, a clínica, é isso, é a gente dizer assim, pronto, você está sendo tratado em todos os sentidos, tá? Eu sou a copiloto, mas eu estou aqui para lhe ajudar. Então, vamos fazer uma fisioterapia, vamos usar uma máquina tal, como uma máquina, vamos usar um laser de alta intensidade, vamos fazer uma modulação, vamos fazer uma eletroacupuntura, tudo isso para ajudar fisicamente, tá? Tem a psicologia, tem a nutrição. Então, assim, eu quis abraçar todos os campos possíveis no tratamento de dor, que existe hoje. Perfeito. Tá? Isso com o que há de mais moderno. Que há de mais moderno. Que há de mais moderno, tanto mentalmente, tanto assim, técnico, né? Sim. Como também na evolução humana mesmo, né? De gente transformar esse local de um acolhimento. Poxa, eu tenho uma dor crônica, não estou nessa dor crônica, estou mais de 3 meses com essa dor, não resolvo, estou aqui, não consigo dormir, não estou bem, vou para um médico. Não é que os outros colegas não sejam qualificados nem capacitados para perfeito. isso. Mas, assim, eu vejo a dor de outra forma porque é o que eu estudo todos os dias. Eu tenho minha eu tenho minha cardiologista, eu tenho o meu gastro, eu tenho todos que são meus amigos, mas eles cuidam de mim porque é o que eles fazem, estudam sobre isso. Né? E a minha vida é dedicada a estudar dor e ver a dor dessa forma. E o meu, assim, aquele negócio do sonho é que as pessoas também entendam paciente com dor, né? São pessoas que estão em sofrimento e que precisam ser acolhidas, ser entendidas, né? Nesse processo. E estou muito feliz com a clínica, né? Dei nome, dei o meu nome, né? A doutora Sandra Santos, medicina da dor, é ela mesma. Perfeito. Né? E com a ideia de fazer essa clínica vibrar e fazer com que as pessoas sejam tratadas em todos os seu contexto. Eu quero, antes de encerrar, até te ouvir, e até partindo do seu coração também, a questão espiritual, a questão da fé, da devoção, né, da ligação nossa com o Criador, né, com a fé. Nós somos cristãos e sempre falamos dessa forma, mas de repente quem não é e que tem a sua fé, interfere, é bom para a cura da dor, a fé? Qualquer tratamento, em dor principalmente. É a música do Gil, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Fé é muito importante, né? O apóstolo Paulo disse que a fé é acreditar nas coisas invisíveis e saber que elas vão acontecer, né? Elas acontecem, né? Então, assim, eu sempre pergunto, no meu contexto de médico, eu sempre pergunto a religião do meu paciente. A maioria, como a gente vive aqui no Brasil, cristã, né? Mas tem as outras, eu disse, tem os outros caminhos. Eu não questiono, não estou para julgar, independente de qualquer... o importante que eu digo, tem a sua fé. Perfeito, tá? perfeito. O caminho que você está seguindo aí já não me diz respeito, né? Respeito. Mas eu sempre digo, exerço a fé. É católico, vá para a sua igreja. É do candomblé, vá, frequenta a sua... Você está entendendo? Sim, assim? perfeito, porque perfeito. a questão Concordo você exercer a sua fé, porque a fé, ela abranda muita coisa. Abranda, fé. Abranda. Ela faz você, aquele salto no invisível, né? Assim, no escuro. Então, assim, certeza. Ela vai aplanar a sua dor. Ajuda também. Porque naquele contexto, quando a gente fala de corpo, mente e alma, né? Sim. Então, essa espiritualidade, ela precisa ser mesmo exercida, ter... Às vezes, faço até um pouquinho de catequização ali, né? Vou dando os meus conceitos sobre o que eu percebo, né? Mas eu sempre digo, não fique só. Não fique só. Não fique só. E essa solidão, que é a solidão do indivíduo. Porque esse sofrimento da dor é um sofrimento de deserto, né? Tá fazendo uma comparação. E deserto não é lugar para a gente ficar. É passagem. Passagem. Doutora Sandra, estou muito feliz com a sua presença aqui e assim não tenho a menor dúvida que de tudo que a gente falou vai ter um saldo muito positivo. Tem muitos gatilhos bons, né? Eu quero aproveitar também para lhe agradecer pela menção do nosso trabalho. Tivemos a oportunidade de nos conhecer. Aliás, nós já nos conhecemos há um bom tempo,
né? Quem nos conhece pessoalmente sabe as motivações, né? Temos um grau de parentesco e a vida cada um levou para os caminhos e a gente agora se encontra, né? E foi muito salutar porque a gente começa a trocar ideias, aprender, tenho aprendido muito com ela também, mas dentro de um trabalho formatado que a gente faz, que a gente chama de mentoria, ela esteve presente, né? Outras pessoas também, mas a doutora Sandra Santos em especial, ela esteve presente, mas de forma muito consciente e de forma de uma entrega sem tamanho, numa visão enorme de possibilidades. E assim, vejo, doutora Sandra, o seu negócio com um olhar muito diferenciado no sentido de possibilidade de crescimento, de expansão, de ajudar vidas acima de tudo. Porque assim, tudo que você tem de bom, se só for para você, termina não sendo tão bom assim, né? Eu acho que quando você tem de bom o conhecimento que você com ele você faz algo que transforma vidas, que ajuda pessoas, faz a diferença. E o seu caso, o seu trabalho é diferenciado até porque seres humanos, todos nós, né? Ser vivente, quem é que não tem uma dor em algum momento, de alguma forma? E o seu trabalho é belíssimo, é lindo. Eu fiquei encantado. Cada sessão, cada dia que a gente estava ali batendo aquele papo, assim, trocando ideias, desenhando, né? A gente desenhamos muito. E isso vai continuar, inclusive, porque a ideia é que a gente persista, até porque o seu negócio ele não vai parar por aqui. Eu penso que agora diz a palavra que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. E aceite essa profecia aí. A glória da segunda casa vem maior. Você está fazendo um rebrand da sua marca, você está expandindo seu negócio, está trazendo gente nova, está trazendo tecnologia, está expandindo para o digital. Tudo isso é belíssimo. Isso não vai ficar em vão, pode ter certeza. Certo. Entendeu? Obrigada, e assim, agradecendo muito você na minha vida por isso, tá? Boa. Nesse momento eu digo assim, que eu dei o suplo, né? O carpado para carpado, né? Assim, e na medicina, porque a gente é acostumado muito, médica muito daquilo ali, tá naquele seu consultório e tudo, e a gente precisa expandir, assim, conhecimento, dar informações certas, né? Isso. Orientar as pessoas no como elas devem agir, como elas devem ser tratadas, de onde elas devem buscar, né, o seu tratamento. E assim, eu não tinha ideia realmente da amplitude, porque a gente sempre brinca um pouco com rede social, né? Tem umas coisas assim muito pejorativas em relação à rede social, mas hoje eu já vejo de uma outra forma, totalmente diferente. Gente, a doutora Sandra Santos, ela numa das sessões, ela descobriu junto comigo aí sobre a eficácia da inteligência artificial. Ela virou uma PhD no assunto. Hoje tá ela e a inteligência artificial e a gente junto pesquisando, consultando e tal, e muita terra para ser percorrida, né? Eu quero lhe agradecer pela sua presença, lhe convido para um outro episódio em que você vai falar aqui sobre a medicina da dor e a tecnologia. Aí você vai falar um pouquinho sobre o que é que está acontecendo na sua clínica com relação à inovação, né? O que tem de coisa de tecnologia, novidades e tal, e até a presença do digital mesmo, né? Que você entra numa nova fase agora que com certeza vai explodir, não tenho a menor dúvida, no quesito de visualização e autoridade. Você já é uma autoridade, já vem fazendo trabalho, não é de hoje, mas agora com essa possibilidade do digital, não tenha dúvida, você vai longe. Muito obrigada, isso é uma maravilha. Convite feito. E convite aceito, né? Muito aceito, bom. Assim. Então, pra gente te achar nas redes sociais, o teu arroba é? Doutora Sandra Santos, tá? No Instagram. Instagram, né? Boa. E tem a clínica, né? Clínica Doutora Sandra Santos. Muito bom. Tá no arroba. Muito bom. E anota aí logo com o seu canal do YouTube também, no ar, pivotando aí, trazendo muitos conhecimentos aí para os seus clientes. Maravilha. Tá certo? Estou em suas mãos. Muito bom. A você que nos segue, nos acompanha, a gente aproveita já no finalzinho, mas para te pedir, vai lá no nosso canal no YouTube de Destravo TV, se inscreve, aciona o sininho para receber as notificações. Muita coisa boa tem nesse canal, muitos bate-papos e em especial esse, juntamente aqui com a doutora Sandra Santos, com muito conteúdo bom. Aproveite e manda esse episódio para os teus amigos, teus parentes. Se você conhece alguém que já sentiu dor ou que você acha que vai sentir um dia, aproveita e manda esse episódio para que as pessoas possam saber e conhecer como é que se procede aí no tratamento, ok? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Aprove Deus.